Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos dar um tempinho para que as pessoas possam chegar. Então, depois de muito tempo, né? Muito tempo mesmo que eu gravei a última catequese, e as pessoas sempre cobrando, padre, quando é que o senhor vai voltar a fazer, né? Quando é que o senhor vai voltar a gravar as catequeses? E eu dizia, em breve, em breve. Sempre dizia isso, né? Minha resposta era em breve. Esse em breve, na verdade, era o tempo de Deus, porque eu estava um pouco atarefado, mas hoje eu disse, não, hoje eu vou ter que dar um tempinho, né? E voltar a gravar as catequeses, já que as pessoas tanto procuram, é porque é sinal de que estão interessadas, né? Se tem um público querendo ouvir a doutrina da igreja, por que não falar, né? Por que não gravar? Então, meus irmãos, na catequese de hoje, nós iremos falar de um tema, é, podemos dizer que é polêmico? Podemos, porque é um tema que muitas pessoas já sabem, já conhecem, mas a grande maioria dos católicos nunca ouviram falar no que eu vou falar agora. Preste bem atenção. A grande maioria dos católicos nunca ouviram falar no assunto, no tema que eu vou tocar na catequese de hoje. Por isso que eu chamo de polêmico, não é? É a verdade, mas por ser uma verdade não esclarecida, por ser uma verdade não explicada e pouco conhecida, então as pessoas podem polemizar. Mas se é a verdade, precisa ser anunciada. Então, meus irmãos, o que é que nós vamos tratar nessa catequese de hoje, né? Desde já, mando uma bênção especial para todos vocês que estão me assistindo, para que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um e que vocês possam estar atentos ao que Deus quer nos falar, né? E que o Espírito Santo também me oriente, me conduza, para que eu fale apenas a verdade, apenas o que é da vontade de Deus. Pois bem, o tema de hoje são as duas igrejas. Padre, duas igrejas? Quais são essas igrejas? Vejam bem, eu não estou me referindo aqui a nenhuma seita, não é? A nenhuma igreja protestante, a nenhuma eh, igreja à parte. Não. Quando eu falo de duas igrejas, eu estou falando de duas igrejas católicas. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja católica, e uma falsa igreja católica que penetrou, que entrou na igreja verdadeira de Jesus. Então, deixa eu situar todos vocês que estão escutando agora e que vão escutar no futuro. Nós temos hoje, no mundo, duas igrejas. Duas. A igreja fundada por Jesus, a igreja católica, apostólica romana, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel ao evangelho, fiel aos ensinamentos do Senhor. E nós temos uma segunda igreja, uma igreja falsa, uma igreja a serviço do anticristo, uma igreja contrária aos princípios do evangelho, uma igreja contrária à doutrina católica. Padre, essa igreja, ela é visível? Ainda não. Ainda não. Mas vai se tornar visível no futuro. Então, eu já estou fazendo uma catequese, né, com antecipação, tentando esclarecer um pouquinho. Essa igreja falsa que está dentro da igreja católica, ela está com uma máscara, com uma roupagem de igreja de Jesus. E é por isso que as pessoas não percebem. Então eu vou abrir essa catequese com
com a parábola do joio e do trigo que Jesus fez, não é? E que está na palavra. Jesus disse o quê? Que existe o joio e o trigo. E que ninguém, né, se preocupasse em arrancar o joio. Por quê? Porque o joio, se você nunca ouviu falar de joio, coloque na internet o que é joio. Pesquise aí o que é foto de joio, depois da catequese, é claro. Você vai perceber que o joio é parecidíssimo com o trigo. Mas tem uma diferença. O trigo, ele amadurece e o joio não. O joio, ele só serve para ser queimado e o trigo se torna pão, se torna farinha, se torna alimento. Então, a sabedoria do Filho de Deus, ele é a própria sabedoria encarnada, como diz São Luís de Montfort, né? Cristo é a sabedoria encarnada. Ele diz: existe o joio e existe o trigo. Ele está falando da igreja. Na igreja de Jesus, sempre existiu o joio. Se parece com o trigo, né? Tem uma aparência de trigo. As pessoas podem até confundir uma coisa com a outra, mas no fundo não é trigo, é joio. Mas, padre, isso sempre existiu? Sempre. Porém, nos nossos dias, no nosso tempo, esse joio está, digamos que, criando corpo, tomando espaço dentro da igreja de Jesus. Isso que eu estou fazendo aqui não é só uma catequese, não. É também uma denúncia, não é? Por isso eu peço a Deus a coragem de falar, porque eu sei que não é fácil. É difícil, é duro para mim que sou sacerdote falar uma coisa como essa. Pois bem, esse joio hoje, digamos que está dominando várias áreas da igreja. E o povo de Deus está confuso. Porque essa falsa igreja católica, essa igreja aparente, que não é o corpo de Cristo, mas o corpo do anticristo, está agindo, está falando e as pessoas não conseguem entender. E fica aquela confusão, não é? Mas não é a igreja, calma lá. Hoje, nos nossos tempos, nós temos que observar tudo o que é dito e depois se perguntar: quem está falando é a Igreja Católica de Jesus ou é a falsa igreja que penetrou, que entrou dentro da Igreja Católica? Para que vocês entendam melhor, eu vou trazer aqui vários textos, não é? Porque se eu simplesmente falar aqui e não trazer, digamos que um embasamento, muitas pessoas podem dizer: isso é coisa da cabeça do Padre Gabriel, isso é maluquice da cabeça do Padre Gabriel. Não é não. Antes de eu nascer, séculos antes de eu nascer, já se falava nisso. Nossa Senhora falou sobre isso, os santos falaram sobre isso, muitos profetas na história falaram sobre isso, e a coisa está, né, se tornando cada vez mais visível. As profecias estão se cumprindo. A verdade é essa. Pois bem, eu vou começar aqui com uma profecia muito conhecida e ao mesmo tempo pouco divulgada, feita por Nossa Senhora em uma cidade francesa, La Salette. As profecias de La Salette são, digamos que, assustadoras pelo seu conteúdo. Vejam o que Nossa Senhora falou naquela cidadezinha lá da França. Vejam bem. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Prestem bastante atenção nas palavras da Mãe de Deus. Talvez você diga: não, essa coisa de aparição, de profecia, isso aí não é dogma de fé. Ok, isso é verdade, não é dogma mesmo. E você não tem obrigação nenhuma de crer. Mas, pelo menos fique atento. Porque olha o que eu vou dizer agora, se for verdade, tá entendendo? Não precisa acreditar.
mas tome conhecimento do fato. Porque se for verdade, você já sabe, né, como é que vai acontecer. Claro que foi verdade, mas infelizmente a incredulidade é tanta que é preciso colocar o si, né? Então Nossa Senhora diz: será o tempo das trevas, não será o tempo da luz. E a igreja passará por uma crise. O que é uma crise? Quando é que a pessoa, por exemplo, o ser humano se encontra em crise? Crise existencial, crise emocional, crise psicológica. É porque a pessoa, caiu aqui um papelzinho, é porque a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa está confusa. Então, quando a igreja passa por uma crise, como Nossa Senhora diz, a igreja esquece qual é a sua missão. Por que existe a igreja? Para que serve a igreja? Qual é a utilidade da igreja? Se ela não sabe o que é isso, então ela está numa crise. Nós vamos chegar lá. Nossa Senhora continua: tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Aqui é o fim da autoridade. Cada um seguir a si próprio. Não existe liderança, não existe é, é, uma autoridade, não. Cada um segue a sua própria cabeça. Essa mentalidade entrou na igreja. Para que padre? Para que bispo? Todo mundo, todos nós somos o povo de Deus. Todos nós somos o corpo de Cristo. Olha o que está acontecendo agora na Alemanha. Um grupo de mulheres causando uma revolução. Fizeram um protesto. No domingo passado, ninguém foi à missa. Perdão, no domingo retrasado. Ninguém foi à missa. Porque as mulheres da Alemanha estão cobrando o direito de serem sacerdotisas, coisa que nunca existiu na história da igreja. Graças a Deus que o Papa Francisco falou sobre as diaconisas e ele disse: se não existiu no passado, não vou criar agora. Graças a Deus. Quando eu escutei aquilo, meu coração ficou cheio de alegria, ficou radiante. Isso não vai passar, né? Por, por enquanto, isso não vai passar. Mas as mulheres estão questionando, estão cobrando, querem ser sacerdotisas, querem subir no altar, e estão dando a desculpa de que isso é um preconceito. Por que mulher não pode ser padre? Isso é preconceito. Olha a linguagem, viu? Cuidado com a linguagem. Tudo hoje, todo erro agora tem uma desculpa de preconceito. Todo erro agora, basta dizer isso é preconceito, todo mundo fica calado. Não pode mais falar a verdade. Se falar a verdade, é preconceito. Então, com medo de ser taxado de preconceituoso, a verdade não é dita, não é proclamada. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Então, a santa fé em Deus esquecida, diz Nossa Senhora, cada indivíduo vai guiar a si próprio. Depois diz: não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Isso aqui é uma profecia para a humanidade, não é? Não é só para a igreja, não. Pois bem, isso é um trecho da profecia de Nossa Senhora. Mas lá na frente ela vai dizer uma coisa. Até já vi até algumas reportagens, não é? Algumas publicações na internet dizendo que essa profecia é falsa, de que esse trecho não existe, de que foi acrescentado. Não foi acrescentado, não. Nossa Senhora falou isso sim. Ela disse: perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Não é só Nossa Senhora em La Salete que fala isso. Ela falou isso em outros lugares. Outros santos também tiveram a mesma revelação. Então, cuidado. Padre, quando é que esse tempo vai chegar? Eu não sei. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Mas está escrito. E nós precisamos estar atentos.
porque pode ser daqui a pouco, né? Eu não quero aqui criar uma espécie de suspense, não é? Não, nada de suspense. Nós católicos andamos com os pés no chão, não é? A cabeça, a mente no céu, mas os pés no chão. Então, nada de ficar deduzindo, suspeitando, calculando, não. Vamos ter apenas tomar conhecimento da coisa, né, do fato, e ficar atento. Jesus disse o quê? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Isso que eu falei foi Nossa Senhora em La Salette, na França. Mas temos também outras revelações e também até papas que falaram a respeito disso. Por exemplo, o Papa Paulo VI. Quem foi o Papa Paulo VI? Porque a maioria das pessoas só conhece de João Paulo II para frente, né? Mas está aqui algumas palavras, né, do Papa Paulo VI. Ele diz assim: Paulo VI foi o continuador do Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII fez a abertura, deu início. Durante o concílio, o Papa morre, é eleito o Papa Paulo VI e ele dá continuidade, não é? Então vamos ver o que é que o Papa Paulo VI falou a respeito da igreja daquela época. Em 7 de dezembro de 1972, o Papa disse assim: a igreja está passando por uma hora de autodestruição. Parece querer suicidar-se, matar-se a si mesma. Então vamos fazer aqui uma teia de aranha, né? Vamos ligar uma coisa à outra. Nossa Senhora fala que a igreja passaria por uma crise pavorosa. E eu expliquei para vocês o que é uma crise. E agora o Papa está dizendo, Papa Paulo VI, a igreja está passando por uma hora de autodestruição. Está querendo suicidar-se. Imagine. Quem quer se suicidar está numa crise. Uma pessoa que se mata, por que uma pessoa tira sua própria vida? Porque está vivendo uma crise. Nossa Senhora em La Salette fala que a igreja passará por uma crise. E o Papa Paulo VI confirma que já na época dele, em 1972, a igreja parecia querer suicidar-se, matar-se a si própria. Como é que a igreja pode se matar? Eu explico, né? Ou melhor, eu vou explicar mais adiante. O Papa diz também, né, em outro momento, há uma grande inquietação na igreja e o que está em questão é a fé. O que me perturba é que dentro do catolicismo, algumas vezes parece predominar um pensamento não católico e pode acontecer que esse pensamento não católico, dentro do catolicismo, amanhã seja uma força maior na igreja. Pronto. O Papa Paulo VI mirou no alvo e acertou. Ele estava denunciando que dentro da igreja de Jesus, após o concílio, algumas ideias, né, algumas deturpações surgiram no corpo de Cristo. E o Papa dizia: parece que esse pensamento não católico, ou seja, um pensamento contrário à fé, está se tornando tão grande que amanhã pode ser uma força maior, ou seja, pode dominar a coisa. Imagine, está entendendo, minha gente? Ou seja, o Papa denuncia que tem um pensamento, mas esse pensamento está se enraizando de tal forma, está crescendo, que no futuro pode se tornar uma coisa grande na igreja, uma força maior, pode querer dominar. O Papa, ele falou, como diz aqui na Bahia, falou e disse. Pois bem, vamos mais para frente. Vou falar aqui também para vocês sobre uma profecia de Nossa Senhora ao padre Stefano Gobbi. Quem é o padre Stefano Gobbi? Um padre italiano que durante muitos anos recebeu mensagens da Virgem Maria através de locução interior.
Ele é o fundador do missionário, do movimento sacerdotal mariano. Tem um livrinho azul com essas mensagens, você pode, né, adquirir, você pode pesquisar na internet. Então, veja bem, Nossa Senhora diz assim ao Padre Gobi: o rebanho de Cristo está sendo dilacerado por lobos vorazes que se introduziram sob as vestes de inofensivos e mansos cordeiros. Olha o que Jesus fala no Evangelho dos falsos profetas. Eles virão até vós, disfarçados de cordeiros, mas por dentro são lobos. Entre esses, há alguns que ocupam lugares de grande responsabilidade, e por meio deles, Satanás conseguiu penetrar e atuar no próprio vértice da igreja. Atenção às palavras de Nossa Senhora ao Padre Gobi. Repito o que eu falei anteriormente. Se você não crê em profecias, se você não crê em aparições, não fiquem preocupados. Mas pelo menos tomem conhecimento, porque se for verdade, né, você saberá. Então Nossa Senhora está dizendo: lobos se introduziram no rebanho de Cristo, dentro da igreja. Ocuparam lugares de grande responsabilidade. Quais são os lugares de responsabilidade na igreja? É a pastoral da acolhida? É ser ministro da Eucaristia? É a pastoral do dízimo? É a catequese? Não. Não, 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 não. Os lugares de grande responsabilidade só podem ser ocupados por clérigos. Quem são os clérigos? Os homens consagrados, diáconos, sacerdotes, né, os presbíteros, os bispos, né, os cardeais. Então, esses são os que ocupam lugares de responsabilidade. Então, Nossa Senhora falou, né? Os lobos ocuparam um espaço de responsabilidade e por meio deles, Satanás conseguiu penetrar na igreja. Então, vamos fazer novamente uma ligação. Por que eu estou desenhando e explicando o desenho? Porque nos tempos da internet, nós temos uma grande dificuldade. O povo lê errado, interpreta errado e divulga erradamente. Não é? As pessoas não sabem, hoje as pessoas não sabem ler, não sabem fazer uma interpretação de texto, não sabem é, é, o que é uma suposição, o que é uma verdade, não. O povo confunde tudo, né? E sai deturpando tudo, é uma confusão. Às vezes eu boto um texto na internet, no Facebook, vira um inferno. Aí eu tenho que voltar explicando a minha explicação, né? Então por isso que eu tô indo com muita calma para evitar esse problema. Hoje a internet está cheia de gente doida que não sabe interpretar nada. Ouve como quer, interpreta como quer, né? E às vezes entende e finge que não entendeu. Pronto. Nossa Senhora em La Salete. A igreja passará por uma crise pavorosa. A palavra é pavorosa, pavor. Papa Paulo VI, 72. Ele vai falar que existe um pensamento, uma corrente de pensamento na igreja, e essa corrente é tão perigosa que pode se tornar, né, maior no futuro. E aí vem Nossa Senhora em 1998 e diz que Satanás entrou na igreja por meio de pessoas que ocuparam lugares de responsabilidade. Pronto. Olha o passo a passo. Olha o passo a passo. Nossa Senhora avisa, o Papa denuncia, depois Nossa Senhora vem e confirma. Entraram na igreja de Deus lobos e estão ocupando lugares de responsabilidade. Clérigos. Essa é a falsa igreja que eu estou tentando explicar. Eu falei no início da catequese. A catequese de hoje é sobre duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é aquela que se mantém fiel a Jesus. A falsa é aquela que está trazendo um pensamento novo para dentro da igreja.
E esse pensamento novo aqui não é no sentido de evangelizar, de aumentar a evangelização, a propaganda da fé. Não. É no sentido de mudar mesmo, de modificar, de destruir o que existe para construir uma igreja nova. Aí está o perigo, né? Então, cuidado. O que eu estou falando aqui é muito sério, né? Outra coisa, Nossa Senhora também fala, é, a igreja conhecerá a hora da sua maior apostasia. Isso nós estamos falando ao Padre Gobi, né? Que já faleceu. Mas também temos uma beata da igreja, Ana Catarina Emmerich. Eu não sei se é Emmerich que se pronuncia ou Emmerich. Essa beata, ela é de suma importância. Por quê? Porque ela tinha um dom de ver o passado e o futuro. Por exemplo, ela via tudo o que aconteceu no tempo de Jesus, ela via o que aconteceu no Antigo Testamento e escrevia com detalhes, inclusive, perdão, inclusive, alguns lugares hoje da Terra Santa foram encontrados com base nas visões dessa mulher, dessa beata, Ana Catarina, e ela também fala de um futuro da igreja. E olha o que ela está dizendo aqui. Ela teve uma visão no dia 12 de setembro de 1820. Ela diz: Eu vi uma igreja estranha. Prestem atenção na linguagem. Eu vi uma igreja estranha que era construída contra toda e qualquer regra. Não havia anjos dirigindo a construção. Olha a visão dela. Nada vinha do alto, ou seja, nada vinha de Deus. Tudo vinha do homem, do pensamento humano. Só se via divisão e caos. Se não for o nosso tempo, eu não sei que tempo vai ser. Só se via divisão e caos. E ela continua. Era provavelmente uma igreja criada pelo homem. Não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus segue o que Jesus falou e nada mais. Agora tem uma igreja criada pelo homem. A beata Ana Catarina está dizendo isso. Quando eu falo de beata, é beata mesmo da igreja, beatificada. E ela continua. Vi novamente essa igreja estranha e grande, que se edificava ali em Roma, onde nada havia de sagrado. Nada havia de sagrado. Tudo se fazia segundo a razão humana. Imagine. Em 22 de abril, ela diz: Muitos pastores se deixavam levar por ideias perigosas para a igreja. Ideias perigosas. Ordenação sacerdotal de mulheres. Comunhão para todos. Prestem atenção na linguagem da Virgem Maria, na linguagem de Jesus, na linguagem dos santos. Muitos pastores se deixavam levar por ideias perigosas para a igreja. Construíam a igreja grande e extravagante, na qual todos seriam admitidos por estarem unidos e terem direitos iguais. Evangélicos, católicos e seitas de toda sorte. Esta seria a nova igreja. Preciso entrar em detalhes? Eu pergunto para você que está me ouvindo e que vai me assistir no futuro. Preciso entrar em detalhes? Acredito que não. Olha o que ela está dizendo também. Quando estiver próximo o reino do anticristo, aparecerá uma religião falsa, que será contra a unidade entre Deus e a sua igreja. Isto causará o maior cisma jamais visto no mundo. O que é um cisma? E aqui eu tenho que explicar. Cisma é uma divisão. Padre, já existiram cismas na igreja? Já.
O pior deles foi o cisma do Ocidente, né? Aliás, dois grandes cismas. O cisma do Oriente, né? E dividiu a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. Esse foi um doloroso cisma. E o segundo cisma, que também foi trágico, foi o cisma do Ocidente, quando existiram três papas na história da Igreja. Um morando em Pisa, um morando em Roma e outro morando na França, em Avignon. Imaginem vocês, numa só época, a igreja estava dividida em três grupos e cada grupo tinha um papa. Isso aconteceu no passado. Mas essa profecia daqui da beata Ana Catarina, ela está dizendo, isso causará o maior cisma. Isso é perigoso, minha gente. Sabe por quê? No maior cisma que vai acontecer no futuro, segundo as profecias, o povo vai ficar confuso e não vai saber qual o caminho a ser trilhado. Porque muita gente vai dizer assim: olha, não perca a comunhão, não, viu? Mas comunhão com quem? Comunhão com quê? Com a verdade ou com a mentira? Com a igreja verdadeira ou com a igreja falsa? Com a doutrina ou com a apostasia? Vamos para frente. Vamos para frente, não é? Outra coisa também importante que nós podemos aqui frisar, não é? Quais são as características dessa falsa igreja? E aqui eu vou ter que falar de coisas bem claras. Primeira coisa, o antropocentrismo. O centro da religião é o homem e não o Senhor. Então, tudo que é feito na igreja é feito para o homem e não para Deus. Hoje o povo tem uma compreensão errada disso tudo. O povo pensa que as coisas que a igreja faz é pura e simplesmente para o homem. E não é. O primeiro objetivo da igreja é cultuar a Deus, é glorificar a Deus, é render glória. O que é que Jesus diz? O Pai procura adoradores, adoradores em espírito e em verdade. Olha, preste atenção. Jesus não disse, olha, o Pai procura pessoas que façam projetos pastorais. Não. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Padre, a missa é para quê? É para alegrar o povo? Não, a missa é para glorificar a Deus. A missa é um culto de louvor a Deus. Por isso, quando você for à missa, não fique procurando, não porque o padre A, o padre B, porque o ministério de música A, o ministério B, porque não. Onde o homem se torna o centro, Deus perde o espaço. A igreja existe para cultuar a Deus. A missa é um ato de louvor a Deus. Se o homem, se o padre, se o ministério do canto, se a pastoral litúrgica, se tudo isso se tornou centro, deixou de cultuar a Cristo. Deixou de louvar o Senhor. A igreja entra numa crise, como Nossa Senhora falou em La Salette. Então, o centro da igreja é Deus, não é o homem. O homem entra na igreja para se salvar, para pedir perdão e não para se sentir bem. Por que é que eu estou na igreja católica? Existem milhares de religiões que me favoreçam e que favorecem o homem, que busca o bem-estar do homem, que busca o prazer do homem. Eu estou na igreja católica para salvar minha alma, para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão dos meus muitos pecados e salvar a minha alma. Simplesmente para isso. Ah, eu vou na igreja para me sentir bem. Está no lugar errado. Está no lugar errado. O centro da religião católica é Deus. Estou indo para lá louvar a Deus. Não estou indo para lá para cultuar a mim mesmo, para buscar o meu bem-estar. Cuidado. Outra coisa, a imanência no mundo é o segundo ponto da falsa igreja. O reino de Deus não se encontra na vida futura.
A salvação significa a libertação do pecado social. Imagine, imagine. O que é pecado, padre? Pecado é o que você ofende, o que você faz e ofende a Deus. Não, isso não é pecado. Pecado é aquilo que fere, né, o social. Pecado é a injustiça somente, pecado é a pobreza, pecado. Essas ideias estão reinando na igreja hoje. Então, o que é a salvação que Jesus veio oferecer? Não é a salvação da alma, o perdão dos pecados, não. O reino de Deus é aqui na terra. Quando todos os pobres se tornarem ricos, quando não existir mais doentes na fila do hospital, o reino de Deus chegou. Aí teve um bispo que disse assim: ah, então o reino de Deus já chegou na Suíça. Porque na Suíça é muito difícil de ver um pobre na rua. Então o reino de Deus chegou lá. Lembre-se daquilo que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos perguntou: tu és rei? O problema do povo católico é porque o povo católico não lê a Bíblia. Por onde eu passo, eu digo ao povo: gente, toda missão que eu faço, toda novena que eu prego, né? Eu digo: gente, comprem a Bíblia e o catecismo e leiam. O povo não lê a Bíblia, o povo não lê o catecismo, vive na ignorância e é levado pelos lobos. E quando os sacerdotes querem pregar a verdade, diz que o padre é doido, diz que o padre é maluco, diz que o padre está fora da igreja, que está fora da comunhão. Cuidado. Tenha conhecimento das coisas. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Atenção, atenção. O meu reino não é desse mundo. Ah, padre, mas no Pai Nosso a gente reza: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós do vosso reino não se trata de somente de imanência, não, é transcendência também. A plenitude do reino de Deus vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, com a parousia. Não é através do poder político, não. Tem muita gente aí achando que o reino de Deus se constrói através da política. Isso é mentira. Isso é uma falsa doutrina, isso é uma falsa igreja. Não é. Se você está pensando que o reino de Deus vai acontecer por meio da política, você está numa barca furada. Isso sim, né? Então, a imanência, a salvação, essa coisa de confissão, de falar de inferno, de purgatório, não, isso ficou no passado. O inferno é aqui, quando acontece a injustiça social, então é um inferno. Então, para que aconteça o reino de Deus, temos que vencer as injustiças, temos que proclamar a libertação do pobre, do oprimido. Essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Está entendendo, minha gente? Pois bem, outra coisa, a nova eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Diz assim: a igreja é parte do mundo. Não existe para si, mas para servir o mundo. Por isso ela deve dissolver todas as suas instituições próprias. Na liturgia, qualquer batizado pode fazer o papel de padre. Olha aí. Olha aí que coisa interessante. Uma nova eclesiologia. Não, aquele modelo de igreja já passou. Agora temos que construir um novo modelo de igreja. Que novo modelo é esse? Que novo modelo é esse? Esse modelo se sustenta em quê? Existe uma hermenêutica da continuidade? Existe uma ligação com o que foi dito no passado? Olha que Nossa Senhora está falando em Anguera. Depois eu vou falar de Anguera, viu? Que é uma aparição ainda que não foi reconhecida, mas como eu digo sempre, não precisa acreditar, porque a aparição não é dogma de fé, mas pelo menos tenha conhecimento. Pelo menos tenha conhecimento.
Então, Nossa Senhora fala: não se esqueçam as lições do passado. Por que Nossa Senhora está dizendo agora que nós não podemos esquecer as lições do passado? Nossa Senhora é mãe, ela vê o futuro. E ela sabe que no futuro surgirão novas lições, novos ensinamentos. Então ela está dizendo: não se esqueçam as lições do passado. Aquilo que foi dito lá atrás. Isso significa hermenêutica da continuidade, ou seja, a igreja continua falando o que ela sempre falou. Não tem vou usar um termo aqui bem popular, não tem que aguar, né? Não tem que aguar a doutrina. Não tem que relativizar, não, porque vamos, né, frear um pouquinho, vamos mudar isso aqui, mudar aquilo outro, para ver se o povo vem. Se as pessoas não vierem pela verdade, é melhor que não venham mesmo. Ontem, na missa, aqui na minha paróquia, eu disse no final da missa. Já falei isso várias vezes. E vou falar, né, enquanto Deus permitir. Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não a santificação, está no lugar errado. Pronto. Guarde essa frase no coração, não é? Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não ser santo, está no lugar errado. Vaza. Suma. Desapareça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa está na igreja com outro objetivo que não seja o de se santificar, ela atrapalha quem quer se tornar santo. Quando a pessoa está na igreja, seja ela leigo ou clérigo, ou consagrado, consagrada, quando está na igreja querendo outra coisa que não seja a santificação, atrapalha. Por exemplo, numa comunidade religiosa, se entra lá um vocacionado com outros pensamentos que não adorar o Senhor, ele bota a comunidade a perder. Ele transforma a comunidade num açuque-sal do inferno. Uma congregação religiosa, quando uma vocação entra numa congregação com outras ideias que não sejam as ideias de Cristo, bota a congregação a perder. Um padre numa paróquia que não prega a verdade do Evangelho e a verdadeira doutrina, ele bota a paróquia a perder. Isso vale para grupo de oração, isso vale para pastoral, isso vale para movimento, isso vale para qualquer coisa. Se você está na igreja e não está interessado em amar a Deus, se tornar santo, então você está no lugar errado, irmão. Por favor, dá licença. Dá licença. Ah, Paulo, o senhor está falando isso, o senhor já é santo? Não sou. Não cheguei ainda, né? Santa Teresa fala das moradas, né? A sétima morada. Eu não cheguei ainda nem na segunda. Olhe lá se eu estiver na primeira. Eu reconheço aqui publicamente. Ainda não sou santo. Vai ter muito chão pela frente se eu quiser me tornar um. Mas pelo menos eu quero. Eu acredito que você que está me escutando também quer. Então, se você está na Igreja Católica e não quer buscar a santidade, por favor, dá licença, porque você está atrapalhando quem quer ser. Tem um ditado aqui no Nordeste, acredito que no Brasil, o Brasil todo conhece esse ditado. Uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Isso vale para a igreja. Uma ovelha ruim dentro da igreja bota tudo a perder. É por isso que Jesus fala do joio e do trigo. E é por isso que eu estou falando da falsa igreja e da verdadeira igreja. Quem está chegando agora, quando eu terminar, volta lá no início, né? Volta lá no começo, para poder entender, né, o contexto da coisa, para não pegar pela metade. Pronto, eu falei de La Salete, falei do Papa Paulo VI, falei do Padre Gobi, falei da Beata Ana Catarina Emmerich e vou falar agora também das profecias de Nossa Senhora de Anguera, que é uma aparição que está acontecendo aqui na Bahia. Digo para vocês que eu, particularmente, eu acredito que seja uma aparição real. E vou ser mais sério ainda. Eu digo para vocês, se sair amanhã a notícia, atenção,
eu estou aqui agora, falando para vocês ao vivo. Se amanhã sair a notícia que a aparição de Anguera é falsa, preste atenção. Eu vou dar glória a Deus. Hoje o padre Gabriel endoidou. Não endoidei, não. Se aparecer a notícia de que a aparição de Anguera é falsa, antigamente não. Antigamente, quando alguém falava mal de Anguera, eu brigava, eu brigava com o padre, eu brigava com mesmo de gente. Era uma briga feia. Quando era falar mal de Anguera, eu, né, caía pra cima, como diz o baiano. Hoje, eu estou dizendo para você aqui publicamente, hoje, se sair a notícia de que aquela aparição é falsa, eu vou dar graças a Deus. Por quê, padre? Porque se a aparição for falsa, nada que está escrito aqui vai acontecer. E Deus seja louvado. Agora, meu irmão, agora, meu irmão, se a aparição for verdadeira, como eu acredito, vamos nos preparar para o futuro. Se a aparição de Anguera for verdade, como eu acredito ser, vamos passar um óleo de massagem aqui nos ombros, né? Para aguentar o peso da cruz. Porque o que Nossa Senhora está falando em Anguera é grave demais. É gravíssimo. Por isso que eu digo e repito: se essa aparição for falsa, eu darei graças a Deus, porque nada disso vai acontecer. Mas se a aparição for verdadeira, nos preparemos. Nos preparemos. Eu vou tentar ser breve, porque daqui a pouquinho tem catequese ao vivo com o Padre Paulo Ricardo e você também tem que assistir a catequese dele, né? Manda um abraço para o Padre Paulo. Pois bem, vou falar aqui algumas profecias de Nossa Senhora em Anguera. São profecias gravíssimas. Você precisa tomar conhecimento, mesmo sem acreditar, né? Ela diz assim, em 25 de janeiro de 2008: a igreja carregará a cruz da aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, negar-se-ão grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Misericórdia. Maus pastores vão negar grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Profecia de Nossa Senhora. Continuando. Vamos ver aqui, né? É muita coisa, não tem como dizer tudo, não. Sabei que de agora em diante, mensagem do dia 20 de março de 2008. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos sacramentos, e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá destruir muitas ordens sagradas, com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e mulheres. Olha aí. Cada dia um escândalo envolvendo fundadores de congregações. Nossa Senhora falou. O demônio conseguirá destruir muitas ordens sagradas com escândalos. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da igreja. Imagine, uma rebelião declarada contra os ensinamentos da igreja. Já tem aí. Já tem aí. Em vários países do mundo, grupos de católicos, entre aspas, já estão se manifestando contra os ensinamentos da igreja. Esse povo não é católico. É a falsa igreja dentro da igreja verdadeira. Nossa Senhora continua. Isso aqui é gravíssimo. Vou até me aproximar da câmera. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia, levando muitos a perderem a fé na presença real do meu Jesus. Querem fazer uma nova missa. E nessa nova missa, a Eucaristia não vai ser presença sacramental transubstancial. Por quê? Porque se eu digo que na Eucaristia
Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, os protestantes que não acreditam nisso não vão se unir a nós. Eles que se mandem para outras bandas. Quem quiser vir para a Igreja Católica tem que aceitar essa verdade de fé, esse dogma de fé. Jesus está presente, vivo e real na Eucaristia. A Eucaristia é uma pessoa, aquela hóstia, não é? Seja ela pequena, que o fiel comunga, ou a maior, que o sacerdote eleva, ali está presente o Cristo. E é por isso que a gente se ajoelha, é por isso que a gente adora, é por isso que a gente se curva. É por isso que aquela hóstia é colocada no ostensório para que os fiéis adorem. Quem não crer nisso, existem pessoas dentro da igreja que não acreditam mais nisso, nessa verdade, e estão ensinando o contrário. Então, Nossa Senhora está dizendo: atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia. Vamos continuar. Gente, eu repito, tomara que essa aparição de Anguera seja falsa, viu? Porque isso aí não vai acontecer. Mas se for, como eu acredito, nos preparemos. Nossa Senhora diz: em muitas partes as heresias vencerão. Ela está falando aqui de uma vitória das heresias. Aparentemente será uma derrota para a igreja, mas a vitória final será do meu filho Jesus. Bonito, né? A vitória final será do meu filho Jesus. Nossa Senhora nos garante isso. Eu tenho outro livro, eu não sei onde foi que eu botei ele agora. É outro livro com as mensagens de Nossa Senhora, com mensagens mais graves ainda, só que eu não sei onde ele está. Depois eu posso procurar e fazer outra catequese, não é? Mas vamos ver outra aqui, onde Nossa Senhora fala sobre o futuro da igreja. É... A discórdia entre dois irmãos causará grande dor para a igreja do meu Jesus. Esses dois irmãos aqui não pode, não pode ser dois leigos, muito menos dois padres, né? Porque padres que entram em discordância, isso sempre existiu. A discórdia entre dois irmãos causará grande dor para a igreja do meu Jesus. Tudo nos leva a crer que estes dois irmãos que Nossa Senhora fala são dois cardeais. Não sei, viu? Ela não disse nada. Isso é uma interpretação do padre Gabriel, que é passível de erros e pode sofrer equívocos. Ela ainda diz, não é? É, em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Essa profecia aqui já se cumpriu, viu? Em uma data majestosa, a igreja chorará. Que data majestosa foi essa? 11 de fevereiro, quando o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os, fi... os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Não vou entrar em detalhes, certo? Depois ela diz assim, é, com o objetivo de enfraquecer a igreja do meu Jesus, o opositor, com certeza o anticristo, convocará os líderes das falsas religiões e muitos falsos pastores. Juntos farão de tudo para destruir o sagrado e conseguirão muitos dos seus objetivos, mas a vitória final será do Senhor. Então Nossa Senhora sempre dá uma esperança, não é? Ela sempre fala de tudo que vai acontecer, dá detalhes, mas ela sempre diz: a vitória final será do Senhor. É o que ela diz em Fátima. O que foi que ela disse em Fátima? Por fim, o meu imaculado coração vai triunfar. Então ela fala de uma grande confusão, ela fala de uma grande catástrofe espiritual, mas no fundo vem a promessa: o meu imaculado coração vai triunfar. Nossa Senhora fala em Anguera:
Por fim, a vitória final será do Senhor. O triunfo do coração de Maria e a vitória de Deus é a mesma coisa, viu, minha gente? Não confunda uma coisa com a outra, não. O triunfo do coração de Maria, profetizado em Fátima, e a vitória final de Jesus é a mesma coisa. A alegria de Cristo é a alegria de Nossa Senhora. O triunfo de Cristo é o triunfo de Nossa Senhora, não é? Os dois andam sempre juntos. Pois bem, por fim, já falei muito aqui, né? A catequese passou do tempo que deveria ser. Eu convido você, como eu disse anteriormente, o mal do católico é não ler a Bíblia e não ler o catecismo. Aí fica cheio, o povo fica cheio de minhoca na cabeça, né? Falando besteira. Olha, às vezes eu ligo o celular e entro no Facebook, entro nas redes sociais em geral e vejo tanta maluquice. Pessoas de dentro da igreja falando tanta asneira, tanta besteira, que chega a dar uma dor no coração. Mas é palavra de Deus, não lê o catecismo e fala besteira. Fala... E outra, fala besteira e ainda leva uma multidão atrás, um rebanho, não é? Leva um rebanho atrás. Pois bem, se você tem um catecismo, eu aconselho você a ler um parágrafo 675. Grava esse número, pelo amor de Jesus. Vou tentar, ó, que é isso aqui? 675. Tá dando para ver aí? 675. Grava esse número no catecismo. Lê o que está escrito aqui. Eu não vou ler, não. Lê o que está escrito aqui. Padre, eu não acredito em aparição de Nossa Senhora. Problema teu. Mas acredite no catecismo. Se você não acredita no catecismo, já deixou de ser católico. Esse parágrafo aqui, 675, e também o 676 e o 677, são três. Se você ler esses três parágrafos e entender o que está escrito aqui, você não precisa de aparição nenhuma. Olha o que eu vou falar aqui agora. Se você ler esses três parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, você não precisa de Anguera, você não precisa de Fátima, você não precisa de La Salete, você não precisa de nada, de nenhuma revelação particular, de nenhuma revelação privada, de nenhuma profecia. Basta isso aqui. Lê, por favor, leia. Você vai entender essa catequese de hoje. Pois bem, meus irmãos, fique atento. Existem duas igrejas. A igreja verdadeira de Jesus, fiel ao Evangelho, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel aos ensinamentos do passado, como Nossa Senhora falou. E existe uma falsa igreja, que já era denunciada pelo Papa Paulo VI em 1972. Essa falsa igreja está criando corpo, está crescendo, está dominando, está enganando, e o povo, né, vira de gado, vira de gado. O povo não sabe mais o que é a direita nem a esquerda. Colocaram, né, aquele negócio de burro, não sei como é o nome daquilo, que bota no jegue, no cavalo, no burro aqui na frente assim, para que uma vezeira, né? Acho que é vezeira é o nome daquilo, para olhar só para frente, né? E aí não sabe, não tem discernimento do que está acontecendo ao redor, não sabe analisar, não sabe interpretar. Cuidado, cuidado. Se vo, vou ser mais claro. Se você ouvir da boca de qualquer pessoa da Igreja Católica algo que seja contrário ao que foi ensinado no passado, pula fora, porque é barca furada. Vou dar alguns exemplos. A igreja sempre ensinou que Jesus está presente na Eucaristia, e não é de forma simbólica, mas de forma real. A Eucaristia é uma pessoa. Se alguém na igreja, seja lá quem for, disser o contrário, faz parte da falsa igreja, que é o joio, dentro do trigo, no meio do trigo. A igreja sempre disse que Nossa Senhora nasceu
imaculada, sem a mancha do pecado original. Dogma de fé. Se alguém disser o contrário, falsa igreja. A igreja sempre disse, e está no catecismo, que existe céu, purgatório e inferno. Se alguém abrir a boca para dizer que não existe o céu, nem o purgatório, nem o inferno, ele pode ser quem for. Não acredite, porque é membro da falsa igreja. Essa falsa igreja ainda não tem corpo, viu? É um pensamento que está se proliferando. Mas será um corpo lá na frente. Será o corpo místico do anticristo. A verdadeira igreja é o corpo místico de Cristo. A falsa igreja é o corpo místico do anticristo. O anticristo é aquele que nega, o anticristo é aquele que contradiz, o anticristo é aquele que vai renegar a fé, vai tentar destruir a fé verdadeira. Muito cuidado, muito cuidado. Aprende, povo católico. Vai ler, povo. Para de assistir novela, povo católico. Para de ficar. Vou ser bem claro, você é jovem católico. O tempo que você está lendo Harry Potter, o tempo que você está lendo esses livros, esses romances que surgem por aí, eu não sei, não vou dizer o nome dos atuais porque eu não sei, não acompanho, mas existem. O tempo que você perde lendo essas besteiras que não te levam a lugar nenhum, você lê coisa da igreja, as encíclicas do Papa, dos papas, o catecismo, a palavra de Deus, que é suprema, né? Está acima de toda e qualquer literatura. Toda e qualquer literatura está abaixo da palavra de Deus. Nunca coloque assim. Se tiver algum livro acima da palavra de Deus, está errado, né? Embaixo. Pois bem. É, outra coisa, documentos diversos, livros dos santos, é importante você ler, de modo especial a vida dos santos, porque eu não tem como mostrar aqui agora. Tem uma biblioteca aqui e tem uma ala, né, uma parte só de vida dos santos. Às vezes eu nem tenho devoção com aquele santo, mas eu leio, porque todo santo tem algo a ensinar. E todo santo é sinônimo de fidelidade a Cristo e à igreja. Tá entendendo? Então, você lê a vida de um santo, você absorve alguma coisa para você. Talvez você não o imite, talvez você não siga ao pé da letra o que aquele santo falou ou fez, mas vai ficar a ideia, não é? A ideia transforma. Você conhecer o pensamento de um santo, o modo de pensar de um santo, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Então leia. Não perca seu tempo lendo bobagem. Leia coisa boa, coisa que edifique, coisa que vai te, né, aumentar a tua fé. Certo, meu irmão? E eu vou parar por aqui. Já falei demais nessa catequese de hoje, né? E repito, se você que chegou por derradeiro, digamos assim, procure assistir do começo para entender tudo o que eu estou dizendo. Não tirem conclusões precipitadas. Não interpretem de forma equivocada aquilo que eu disse, né? Eu não confirmei nada no sentido, não, é fulano de tal, está acontecendo agora. Não estou nem aí para isso, né? Mas apenas escute, leia, medite e aguarde, né? E aguarde. Leia, medite e aguarde. Tudo que está escrito vai acontecer. O que está no Evangelho vai acontecer, o que está no Catecismo vai acontecer, o que está nas profecias vão acontecer, mas se você não tem conhecimento, você vai ser enganado pelos lobos, pelos falsos profetas, pela anti-igreja, pela falsa igreja. Seja fiel. Seja fiel e não arrede o pé da verdade de Deus, viu? Não arrede o pé. Que Nossa Senhora nos abençoe, interceda por nós lá do céu, né?
e que a graça de Deus nos sustente nesse tempo tão complicado que estamos vivendo. Que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos dando perseverança, porque não é fácil. É muito fácil estar na igreja no momento de alegria, é muito fácil ser católico no momento do louvor, mas é muito difícil ser católico no momento da dor, da cruz, da crise, da perseguição. Então, vamos pedir ao Senhor força e graça. Tá certo, meus irmãos? Obrigado por estarem acompanhando essa live. Hoje, muita gente, eita, foi uma maravilha hoje. Muita gente assistindo, né? E uma quantidade só aumentava, né? Porque às vezes a catequese a gente começa a falar e vai diminuindo o número. Acho que as pessoas perdem o interesse pelo assunto. Hoje não, né? Demorou bastante e o pessoal aí ligado, prestando atenção. Então, Deus abençoe você. Quem chegou agora, volta para o começo. A catequese vai ficar aí no Facebook. Eu sei que várias páginas do YouTube colocam essa catequese lá. Podem ficar à vontade. Eu não tenho problema com esse negócio de direitos autorais de vídeo. Não, né? Dos meus livros, sim, claro. Eu cobro os direitos autorais. Dos meus vídeos, você pode colocar na sua página no YouTube, você pode divulgar na sua página no Facebook, no seu Instagram. Fique à vontade. Se é para evangelizar, vamos para frente, né? E agora você que está aí assistindo vai receber a bênção, né? A bênção de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Nossa Senhora, a Imaculada, a Rainha do céu e da terra, desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Deus te abençoe.